O peso do amanhecer repousava sobre o mercado municipal antes mesmo que o sol se insinuasse entre as barracas, e era ali, entre o frio que subia do cimento e o cheiro de terra molhada, que Lucas se mantinha imóvel, fingindo que só estava ali para ajudar o pai. Mas os olhos dele, inquietos, buscavam ali, sentada sozinha no banco da praça, onde ninguém mais ousava se aproximar. O banco tinha tinta descascada e um parafuso solto, rangendo a cada movimento dela, e Lucas percebia, sem admitir, que evitava aquele lugar não só por medo do pai, mas porque ali, tudo que ele tentava esconder parecia ganhar contornos nítidos. O atrito das caixas de madeira, o som de vozes abafadas e a maneira como os outros feirantes lançavam olhares de relance desenhavam um território onde cada gesto era observado, cada aproximação, um risco. Ali, com as pernas cruzadas e uma fitinha vermelha enrolada nos dedos, criava ao redor de si um espaço que ninguém atravessava. Ela batia o pé no chão, num ritmo próprio, como se desafiasse o silêncio hostil do mercado. Lucas sentia um impulso estranho de sair da sombra, de atravessar a praça e sentar ao lado dela, mas a lembrança da mão pesada do pai e dos cochichos dos feirantes o mantinham preso ao chão, os pés enraizados no medo de ser visto. E, mesmo assim, não conseguia olhar para outro lugar. O banco, a fitinha, o sorriso breve de Ali, tudo isso se tornava uma promessa de algo que ele ainda não sabia nomear, mas já sentia pulsar sob a pele. O ar parecia mais denso ali, e Lucas se perguntava, enquanto fingia arrumar as caixas, por que aquele banco se tornará o centro de tudo que ele queria e não podia ter? O ritual da balança antiga marcava o início de cada manhã na barraca do pai de Luca. O ferro frio da balança, com seu prato gasto e ponteiro hesitante, pesava mais do que as frutas, pesava as decisões, as palavras não ditas, as vontades sufocadas. O pai falava pouco, mas a ordem era clara, martelada em gestos secos, manter distância dos outros, controlar, obedecer. Lucas repetia o movimento de empilhar laranjas, sentindo o peso do olhar do pai e a rotina apertando como o aro metálico da balança em torno do pulso. O modo como o pai segurava o prato, com dedos rígidos, denunciava uma espécie de medo, não do mercado, mas de perder o controle sobre tudo que construíra. Lucas sabia, mesmo sem ouvir, que era vigiado o tempo todo. A liberdade, ali, não cabia no prato da balança. Ele se perguntava se algum dia teria coragem de colocar ali algo que não fosse apenas fruta, mas desejo próprio. O cheiro ácido das laranjas misturava-se ao suor frio nas costas, e Lucas, mesmo calado, sentia o peso de cada escolha que não fazia. Enquanto isso, na barraca de Ali, a ordem era construída em silêncio. Ela organizava as frutas com gestos precisos, quase coreografados, tentando impor sentido onde só havia tensão. O lenço colorido que cobria parte da banca era mais do que proteção contra a poeira, era trincheira silenciosa, bandeira de resistência em território hostil. Cada vez que a mãe de Ali se encolhia para tossir, Ali ajeitava uma laranja, como se pudesse, com a disposição das frutas, proteger a mãe da hostilidade dos outros. O espaço ao redor se fechava, os ruídos do mercado abafados pelo isolamento. Nenhum cliente arriscava um olhar, e até os sons familiares, o tilintar das moedas, o render das caixas, soavam distantes, como se a banca delas existisse num tempo à parte. O suor escorria frio pela nuca de Ali, mas ela mantinha a coluna reta, o queixo erguido, determinada a fingir que nada a atingia. A distância dos outros comerciantes pesava mais do que ela esperava, e a vontade de pedir ajuda morria antes de virar palavra. O nó do lenço era apertado com força, os ombros rígidos, como se ela pudesse sustentar não só a banca, mas também a dignidade da mãe. No corredor entre as barracas, onde a luz filtrava em faixas estreitas, Lucas sabia exatamente onde podia olhar, o que podia dizer, o quanto podia se demorar. A precisão dos seus gestos, girar cada maçã até encontrar o lado mais bonito para cima, alinhar as fileiras sem deixar brechas, revelava algo que as palavras não alcançavam. Ali, passando com uma caixa de figos, percebeu, talvez sem querer, o cuidado quase ritualístico daquele empilhamento, e por um instante, não conseguiu desviar o olhar. O silêncio entre eles era preenchido por pequenas ações. Lucas limpava um fiapo da fruta. Ali ajeitava a alça do avental como se precisasse de ocupação. O tempo se esticava nesse compasso atento, onde cada detalhe era observado.
Então, sem aviso, um sorriso quase imperceptível de Ali atravessou a distância, e Lucas sentiu um sobressalto, a mão pairando sobre a última maçã, hesitando. O gesto dela, tão sutil quanto um convite, fazia com que ele quisesse atravessar o espaço que os separava, mas o desejo de fugir se confundia com a vontade de ser visto, e, pela primeira vez, Lucas percebeu que o medo de ser notado era tão grande quanto o medo de permanecer invisível. A área de descanso dos feirantes era um território de fronteiras difusas, onde o cheiro de óleo velho se misturava ao perfume barato deixado no ar por algum vendedor apressado. Lucas sentia a pressão nos ombros, como se o próprio avental pesasse o dobro. Ao ouvir seu nome pingando no meio das frases cochichada, ele tentava se ocupar com o carrinho, mas cada vez que os comerciantes paravam de mastigar, era como se esperassem uma resposta dele, uma confirmação de que pensava igual. O rádio desafinava, e o silêncio entre um verso e outro ficava mais denso, criando uma trincheira invisível. Lucas percebia que não era apenas desconforto, era o tipo de conversa que podia grudar na pele, fazer dele cúmplice sem querer. Os boatos sobre Ali não eram só exageros inocentes, tinham veneno. E ali, na beirada do grupo, Lucas sentia que qualquer palavra podia custar o pouco respeito que ainda lhe restava entre ele. Ele apertava a alça do carrinho. O silêncio não era neutralidade, era recusa de ser parte de algo sujo. Ainda assim, os olhares não o deixavam esquecer. Ali, até o silêncio tinha preço. Quando largou a tampa do carrinho, o som seco ecoou no cimento, marcando o limite do quanto podia suportar. De volta à barraca de Ali, o ritual de dividir o figo, que para ela era gesto de amizade e resistência, se transformava em impasse. Ali tentou repartir a fruta, como fazia com os poucos amigos que restaram, mas Lucas, incapaz de corresponder, recuou. O corpo dele se inclinava para longe, como se o contato pudesse ser visto e condenado ali mesmo, entre as bancas. A recusa de Lucas não era apenas uma negativa, era uma linha traçada no chão do mercado, delimitando o que não podia ser cruzado. Ali leu o recuo, sentiu o peso do fruto não partilhado e compreendeu, pelo silêncio e pelo afastamento, que a distância entre eles só aumentava. Ela não insistiu. Entre as caixas, o gesto interrompido ecoava mais forte do que qualquer palavra. Lucas sentiu o cheiro doce do figo misturado ao gosto amargo de não ter coragem de aceitar o convite. Na barraca do pai, o ar parado pesava mais do que as frutas no prato da balança. A voz do pai não precisava subir, ela cortava, afiada, encaixando Lucas de volta no mesmo lugar de sempre. Ele ouvia as caixas rangendo quando o pai se movia, o metal da balança vibrando com o toque seco do anel contra o ferro. Lucas fingia não escutar, as mãos ocupadas, mas o silêncio entre um comando e outro se esticava, até doer nos nós dos dedos. No reflexo baço da balança, via o próprio rosto, menor, encaixado na sombra atrás do pai. O tempo da barraca era contado assim, no som dos pesos batendo, no aviso velado de que tudo ali tinha dono. Obedecer, agora, era como segurar o ar dentro do peito, sem saber quando poderia soltar. Mais tarde, o banco esquecido da praça se tornava refúgio. Lucas tentava se esconder do mundo, mas Ali desarmava qualquer defesa com a leveza de quem carrega um ritual próprio, dividir fruta madura, como se fosse uma senha entre os dois. O medo de ser visto ainda pulsava, mas o gesto de Ali, partir o figo, oferecer sem cerimônia, abria um espaço onde o proibido se dissolvia em cotidiano. O riso deles brotava abaixo, quase um código, escapando sem autorização e cruzando a praça como algo impossível de recolher. Entre o cheiro do figo fresco e a sombra irregular, Lucas percebia que a intimidade não precisava de promessas. Ela se firmava em pequenos riscos aceitos, na ousadia de rir onde só cabia silêncio. Sem combinar, eles aprendiam o tempo exato de compartilhar e recuar, e a cumplicidade se desenhava não no toque, mas no jeito de morder a fruta ao mesmo tempo, sem pressa. O banco, antes evitado, agora era palco de uma proximidade discreta, mas impossível de negar. No corredor lateral do mercado, o burburinho amortece, mas não esconde o som das caixas arrastadas e das conversas sussurradas entre barracas. Lucas percebia a mudança de temperatura quando um dos comerciantes se aproximava. O ar ficava mais denso, quase viscoso, como se cada palavra dita ali pudesse grudar na pele e circular entre os outros feirantes.
Ele sentia o peso social não nos olhares diretos, mas na maneira como pequenos gestos se coordenavam, como se o mercado inteiro respirasse junto e contra. O espaço entre as barracas, antes só um caminho funcional, agora parecia um palco, onde todo movimento era observado e, principalmente, lembrado. Lucas entendia, de súbito, que ali não existia neutralidade. Cada aproximação, cada silêncio, podia ser lido e cobrado. E naquele instante, ele já não caminhava sozinho, seus passos ecoavam, e o risco de se perder não era mais só dele. O gesto de colocar a caixa de volta na pilha, sem olhar nos olhos do comerciante, era resposta suficiente, e o aviso de que tudo seria lembrado. Na barraca de Ali, o cenário era de tensão contida. Cada gesto era observado e devolvido, como se todo o espaço vibrasse de expectativa. Ali ajeitava o lenço, o mesmo que usava quando chegaram os primeiros rumores, como se reatar o nó reafirmasse quem ela era. Lucas via, mas não tocava, percebia que qualquer aproximação agora seria uma invasão, um gesto que não lhe pertencia mais. As mãos de Ali trabalhavam rápidas, quase desafiando o olhar de quem passava, mas ela não procurava apoio. Lucas hesitava, querendo intervir, mas percebia o risco de expô-la ainda mais. No ritmo irregular das moedas caindo no pote, a mãe de Ali marcava o tempo de uma decisão que não podia ser partilhada. Ali preferia enfrentar sozinha, mesmo cercada de ameaças. Lucas, impotente, entendia que proteger podia ser também deixar ir. O silêncio entre eles pesava mais que as palavras, e era nesse vazio que a distância crescia, feita de orgulho, medo e uma vontade teimosa de não ceder. Enquanto o dia seguia, Lucas sentia o mercado se fechar ao redor dele, como se cada passo, cada gesto, fosse registrado e avaliado. O banco da praça, a balança antiga, o ritual de empilhar maçãs, o lenço colorido de Ali e o gesto de dividir o figo, todos esses elementos se entrelaçavam em sua memória, tornando-se símbolos de uma rotina que já não era só dele. A tensão crescia, não em explosões, mas em pequenas recusas, olhares desviados, sorrisos contidos. Lucas percebia que a escolha entre obedecer e arriscar não era apenas dele, mas de todos que orbitavam aquele mercado. E, enquanto observava Ali reorganizar as frutas, o lenço vibrando com o vento, ele entendia que, para se aproximar de verdade, teria que atravessar fronteiras que o pai traçara com tanto rigor, e que, ao fazê-lo, talvez perdesse tudo o que conhecia como segurança. O peso das frutas ao amanhecer era, afinal, o peso de tudo que ele ainda não tinha coragem de carregar. No canto mais esquecido do mercado, onde o sol demora a alcançar e o chão permanece úmido, Lucas se detém diante das caixas de frutas que ninguém mais quer. Entre cascas machucadas e cheiros que se misturam, ele sente o ar pesar sobre a pele, como se cada maçã descartada lhe confessasse baixinho tudo que poderia ter sido aproveitado, mas não foi. O burburinho do mercado, atrás dele, segue indiferente, enquanto Lucas imagina deixar uma sacola separada para Ali, um gesto pequeno que, naquele contexto, se transforma em risco. Ele calcula as consequências, sentindo o gosto amargo da dúvida atravessar a garganta. O medo de ser visto como traidor cresce com a umidade da manhã, e cada segundo parado ali parece registrar sua hesitação. Ainda assim, Lucas não se move, como se o tempo pudesse congelar seu impasse. O cheiro agridoce das frutas perdidas se mistura ao rumor distante de vozes conhecidas, e Lucas percebe que, por mais que tentasse, qualquer saída só tornaria tudo mais difícil. No fim, ele observa, impotente, enquanto o mundo ao redor continua, a rotina do mercado ignorando o peso que ele carrega naquele canto esquecido. Na própria barraca, Lucas tenta se esconder atrás das pilhas de frutas, mas o olhar do pai atravessa o espaço como um farol, impossível de evitar. O ar entre eles se torna denso, cada ruído, o tilintar de moedas, o farfalhar das sacolas, amplificado como se o tempo girasse em torno da velha balança de metal. O pai não precisa levantar a voz para impor autoridade. Ela está no gesto, no modo de bater as moedas sobre o balcão, na pausa calculada antes de exigir uma resposta. Lucas sente a exigência crescer, ultrapassando a obediência. É lealdade o que se cobra ali, uma lealdade que pesa mais que os figos na balança. Quando o pai bate com força o prato de metal, o som reverbera pelo espaço, e Lucas entende, pelo silêncio que se segue, que fugir não é mais possível.
O confronto se impõe, inevitável, entre o cheiro de fruta madura e a precisão implacável dos gestos do pai. Lucas hesita, os olhos desviando para o chão, enquanto as mãos procuram algo para segurar, mas só encontram o vazio do próprio nervosismo. O fim de tarde recaía sobre a barraca de Ali como um lençol pesado, estreitando tudo em torno do gesto dela. Ali sustenta o peso da mãe com o cuidado de quem segura algo delicado demais para o mundo. Lucas observa, sentindo a distância entre o que gostaria de dizer e o que pode realmente oferecer. Não há espaço para conversa, só para o cuidado concreto. O calor da cuia entre as mãos de Ali, o modo como ela ajeita o cobertor, repetindo uma rotina que não admite falha. O silêncio entre as tarefas é denso, e Lucas percebe que ali não cabe insistência ou pergunta. O tempo desacelera, e ele entende que a fala não atravessa o que está sendo partilhado. Resta-lhe apenas ficar, aceitar o convite mudo do gesto de Ali, uma vulnerabilidade exposta não em palavras, mas na dedicação silenciosa. Lucas abaixa os olhos, separa as goiabas boas como Ali pediu, sentindo o ritual da seleção funcionar como uma ponte frágil entre os dois. No depósito dos feirantes, onde a luz se esquiva das esquinas e o cheiro de madeira molhada se mistura ao de caixas velhas, Lucas percebe que não é só o olhar do pai que pesa. Os colegas, antes ruidosos, agora falam com uma distância estudada, cada palavra calibrada como se o mercado tivesse se tornado um terreno de riscos invisível. Alianças se decidem no silêncio entre caixas e murmúrios, e a ameaça não precisa ser dita em voz alta. Ela escorre pelos gestos, pelo cuidado em não pronunciar nomes, pelo modo como até a luz evita tocar o centro do cômodo. Lucas sente, mais do que entende, que o perigo não é apenas perder o espaço, mas ser deixado sozinho, sem nem o consolo de uma fruta madura esquecida no fundo da caixa. Ele aperta o punho no bolso do avental, a madeira da porta rangendo baixo quando o colega se afasta, deixando Lucas sozinho no escuro, a dúvida crescendo como uma erva daninha entre os pés. No banco da praça, o entardecer desenha sombras longas sobre o chão de pedra, e Lucas tenta disfarçar a ansiedade, mas as mãos denunciam a intenção sincera. Ele oferece a fruta com o gesto de quem já decidiu dividir, não perguntar. Ali hesita, mas ao aceitar, seu toque prolonga um segundo a mais do que o necessário, quase como se testasse a confiança de Lucas. O gesto vira brincadeira. Ela morde o pedaço maior e lança um olhar provocador, o riso contido dançando nos olhos. Nesse vai-vem de oferta e resposta, a distância social é negociada, não com palavras, mas com pequenas ações e risos desviados. O ritual de dividir fruta, tão simples, transforma-se em código íntimo. As sementes caem no chão. O entardecer não dissolve as diferenças, mas permite que elas sejam expostas, jogadas à mesa junto com o último pedaço dividido. A leveza se instala no espaço entre as mãos que já não disputam, mas partilham o que sobra. Na manhã seguinte, a ameaça paira sobre a barraca de Ali, mas ela se recusa a permitir que Lucas tome as rédeas da situação. O gesto dela ao segurar o lenço colorido é mais do que nervosismo. É um recado de que prefere enfrentar o risco a ser tratada como alguém frágil. Lucas percebe, sem que ninguém precise dizer, que suas tentativas de proteger são como desconfiança. O cheiro do café, o barulho do feirante arrastando caixa, tudo segue, menos a confiança entre eles, trincada, como a borda desfiada do lenço de Ali. O silêncio que se instala não é de cumplicidade, mas de distanciamento. Ali escolhe a solidão consciente, mesmo sabendo que errar pode significar perder tudo. Lucas, de braços cruzados, entende o recado. Ali, ajudar é ferida, não cuidado. O lenço, antes símbolo de proteção, agora marca a fronteira entre autonomia e invasão. O mercado, sempre ruidoso, parece preso em um compasso de espera quando a inspeção chega. Lucas observa as mãos de Ali, rápidas e precisas ao organizar os papéis exigidos pelo fiscal, sem buscar seu olhar nem pedir ajuda. Ele tenta intervir, mas o fiscal, impassível, mantém o foco na prancheta, e Ali, mesmo próxima, se fecha em uma coreografia de independência. O lenço colorido escorregado sobre o coentro desafia a ordem silenciosa, um detalhe que só Lucas repara, e compreende que não pertence àquele movimento, não desta vez. O tempo se estende em gestos pequenos, a assinatura de Ali, o carimbo seco do fiscal, Lucas recuando meio passo, já sem função ali.
O ar está carregado de palavras não ditas. A rotina segue, mas Lucas sente, no gesto de Ali ao recolher o lenço, que ela o dispensa sem precisar virar o rosto. Ali ocupa de novo seu espaço, negociando com o fiscal, e Lucas permanece ao fundo, à distância decretada pela própria lógica do mercado. Na barraca do pai de Lucas, a noite traz um silêncio tenso, materializado na distância entre os corpos. Nenhum dos dois cruza a linha imaginária desenhada pela balança, objeto que sempre separou trabalho de casa, ordem de desordem. Lucas finge ajeitar uma sacola, mas não há nada para ocupar as mãos. O pai observa cada movimento, olhos duros, esperando uma resposta que Lucas evita. O mercado já silenciou. Restam só as máquinas de refrigerante vibrando longe, e cada som na barraca parece amplificado, um grão de feijão caindo, o clique do fecho, o arrastar de um caixote. Lucas percebe, ao ver a balança sendo trancada pelo pai, que qualquer tentativa de fuga terminou. O medo não é de gritos, mas do silêncio, da ausência de negociação, do fechamento de um espaço que antes era garantido. A escolha está ali, na fronteira exata entre o que era seguro e o que já não existe mais. Lucas hesita, mãos presas atrás do corpo, o olhar fixo no chão, sentindo o peso da decisão que se aproxima. Na madrugada, o mercado se transforma no território dos que não dormem. O frio se infiltra devagar pelos buracos da lona, e as palavras, quando vêm, parecem mais pesadas, como se tivessem que atravessar a umidade do ar. Ali segura tudo com a força de quem não pode largar, mas a resistência começa a se mostrar nas pequenas rachaduras, o jeito que os dedos apertam o casaco, o olhar fixo nas marcas de faca no balcão, o silêncio antes da confissão. Lucas observa em silêncio, mas não recua. Ele se move devagar, abrindo espaço ao seu lado, sem pressa de preencher o vazio. Quando a distância entre os dois some, não é pelo que foi dito, mas pelo gesto de quem oferece presença, mesmo quando não sabe o que dizer. A mão de Lucas encontra a de Ali, sem pedir licença. A vulnerabilidade, naquele instante, é quase física. Não existe proteção, só o calor que passa de um para o outro. Ali admite, num fio de voz, que não sabe pedir ajuda, e Lucas entende, sem precisar de palavras, que ficar é mais importante do que qualquer promessa. No corredor central do mercado, a manhã chega com ruídos que se intensificam, conversa sussurrada virando ameaça pública. Ali cuida da mãe nos detalhes. Ajusta o lenço colorido sobre o peito dela, passa a mão pela testa, tira o suor com um pedaço de papel já úmido. Lucas tenta se aproximar, mas Ali, sem levantar o olhar, ergue o braço, barrando-o com gentileza seca. Os insultos velados dos comerciantes grudam na pele, como poeira que não se limpa. Lucas percebe que, quanto mais insiste, mais Ali se fecha, uma muralha baixa, feita de orgulho e medo. Ali não pede nada. Lucas recua, entende no silêncio que não é só a mãe dela que ele não consegue proteger. A distância entre eles cresce, concreta como o corredor, e Lucas, por fim, para. Ali permanece, o lenço cobrindo os ombros da mãe, imóvel sob a luz dura do mercado, enquanto a respiração da mãe de Ali se torna um fio tênue, quase imperceptível, e Lucas sente o peso do que não pode consertar. O banco da praça, a balança antiga, o ritual de dividir frutas, o lenço colorido, todos esses elementos retornam, cada um carregando novo significado. O banco, antes evitado, agora é palco de aproximação e recuo. A balança, símbolo do controle do pai, se transforma em fronteira intransponível. O lenço, que já foi proteção, vira marca de resistência. O ritual de dividir frutas, especialmente o figo maduro, ressurge como código compartilhado, mas também como lembrança do que está em risco. Cada gesto, cada objeto, se carrega de tensão e promessa. Lucas percebe que não basta oferecer ajuda ou proteção, é preciso aceitar a possibilidade de fracasso, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Ali, por sua vez, recusa a posição de protegida, exigindo autonomia mesmo diante da ameaça. A relação entre eles se constrói e se desfaz em pequenos detalhes. O modo como Lucas empilha as maçãs para afastar a ansiedade, o jeito como Ali ajeita o lenço, o silêncio que substitui as palavras. O mercado não oferece respostas fáceis.
Cada corredor, cada barraca, se torna espaço de negociação e conflito. Lucas sente o isolamento crescer, não apenas em relação ao pai, mas também aos colegas, aos comerciantes que evitam seu olhar, aos gestos que antes eram automáticos e agora carregam significado. A rotina se fragmenta, e Lucas percebe que não há caminho de volta. O frio da madrugada, o calor do entardecer, o peso das frutas ao amanhecer, tudo se mistura numa experiência que exige escolha. O corpo reage, mãos trêmulas, respiração presa, gestos interrompidos. O ambiente responde, luz dura, ruídos amplificados, cheiros que invadem e não saem. O diálogo se faz por evasão, por ironia, por mudança de assunto. A ação se manifesta em pequenas rupturas. Lucas não pede mais permissão ao pai. Ali não aceita mais proteção não solicitada. O simbólico evolui, a balança, o banco, o lenço, as frutas, todos ganham novos contornos, marcando o avanço da narrativa. Quando Lucas, finalmente, para diante da barraca de Ali, não é mais o mesmo. Ele já não busca aprovação, já não oferece soluções prontas. Ele aprende a dividir o espaço, o risco, a responsabilidade. Ali, por sua vez, aceita a presença de Lucas, mas impõe condições. A parceria só existe se for de iguais, sem proteção unilateral. A tensão entre autonomia e obediência permanece, mas agora é negociada em cada gesto, em cada escolha. O mercado, anti-cenário de segurança, se transforma em território de vulnerabilidade compartilhada. O peso das frutas ao amanhecer já não é só o peso do medo, mas também o da possibilidade, de fracasso, de recomeço, de pertencimento. Lucas e Ali, lado a lado, aprendem a celebrar pequenas vitórias e a suportar derrotas sem buscar culpado. O futuro permanece incerto, mas, pela primeira vez, eles dividem não apenas o trabalho, mas também o risco e o desejo de construir algo juntos, mesmo sob o olhar duro do mercado que cerca. O limite entre o que serve e o que se descarta, no mercado, nunca esteve tão nítido para Lucas quanto naquela manhã, quando o ar da área de descarte parecia pesar mais do que qualquer caixa carregada. O cheiro ácido de frutas passadas, misturado ao som distante de martelos e rodas de carrinhos, desenhava um espaço onde cada escolha era anotada, onde até o silêncio parecia observar. Lucas recolheu uma laranja rejeitada, sentindo o frio úmido da casca na palma, e percebeu que o gesto, embora pequeno, era o início de algo que não pertencia ao roteiro do pai. A pilha de sobras lhe devolvia o eco das regras que nunca foram dele, e, ao se abaixar para recolher mais uma fruta, o peso invisível do nome da família pressionava sua nuca, como se até o corpo quisesse evitar o risco de ser visto fora do lugar. Ainda assim, Lucas não recuou. Ali, entre a doçura e o desperdício, ele compreendeu que a vida não podia ser só sobra dos outros, nem do pai. O gesto de recolher era, também, o de escolher o próprio caminho, mesmo que ninguém notasse naquele instante. Na manhã seguinte, o banco da praça parecia um palco suspenso, onde apenas Ali e Lucas, separados pelo frio da madeira e pela distância do que não se diz, ocupavam o centro. Lucas, ainda preso ao desejo de consertar tudo, trouxe palavras prontas, ofertas de proteção, sugestões de toldos e reforços para a barraca, como se a segurança pudesse ser instalada com pregos e lona velha. Mas cada proposta pesava entre eles, tornando-se uma barreira invisível. Ali, acostumada a esse tipo de oferta, reconheceu o gesto, a mão que se estende, mas cobra autonomia em troca. Sem elevar o tom, ela recusou, repetindo o ritual de defesa aprendido na pele. E Lucas sentiu, antes mesmo de terminar a frase, que não era bem-vindo naquele território. O vento recolheu o resto da conversa, levando embora o que não podia ser dito, e Ali se levantou, deixando o banco vazio. Apenas as marcas gastas na madeira testemunhavam o tempo e a distância que persistiam entre eles. De volta ao corredor central, Lucas sentiu o mercado se fechar ao redor, como se cada passo seu fosse observado com desconfiança. Os caixotes batiam, as vassouras arrastavam, mas era o olhar dos comerciantes que realmente pesava. Um deles, empilhando tomates devagar, usava o silêncio como denúncia, e o riso baixo que ecoou de uma caixa de cebolas não era apenas provocação, mas um aviso para todos.
Lucas entendeu que, ali, perderá a proteção da dúvida. Os gestos que não fazia, as respostas que evitava, tudo era notado. O mercado, anti-cenário de rotina, tornará-se território hostil, onde cada palavra sussurrada carregava ameaça. Ele não precisava olhar para trás para saber, já estava marcado, e a exposição não dependia de escândalos, mas de cada pequeno desvio. No fim da tarde, a luz amarela misturava-se ao cheiro úmido das frutas restantes na barraca de Ali. Ali e Lucas dividiam o mesmo espaço, mas o silêncio entre eles era mais denso que qualquer multidão. Lucas observava o gesto meticuloso de Ali ao dobrar o lenço colorido, aquele mesmo tecido que ela usava para cobrir a banca nos dias de inspeção. Havia cuidado ali, um tipo de zelo que tentava segurar, entre as tramas, tudo o que poderia escapar. Lucas percebeu que o medo de Ali não cabia em frases de consolo, nem em promessas de ajuda. Oferecer apoio era insuficiente quando quem se ama está exausto de perder. O ritual de empilhar as frutas machucadas, deixando as melhores à mão, tornou-se a única resposta possível. Ali observou o gesto, os ombros cedendo um pouco, não o afastou. Permanecer, mesmo sem palavras, era o que ambos podiam oferecer naquele instante, um compromisso silencioso de não recuar diante do risco. À noite, na barraca do pai, Lucas tentou medir as palavras, mas o ar entre eles pesava como se cada frase pudesse tombar a velha balança de ferro. O ritual do fechamento, antes carregado de confiança, agora só escancarava o espaço que se abrirá entre pai e filho. Lucas buscou, nas mãos grossas e manchadas do pai, algum sinal de escuta, mas tudo ali era movimento automático, sem brecha para súplica. Quando o pai empurrou a balança para o centro, afastando-a de Lucas, a mensagem ficou clara. Ali, quem decidia era ele. O cheiro de metal frio e legumes pisados marcava a derrota, e, ao ouvir o portão de ferro se fechar às suas costas, Lucas compreendeu que, dali em diante, estaria sozinho. Não adiantava pedir. Argumentos não enchiam o prato da balança. O silêncio do pai era mais eloquente que qualquer negativa. O mercado não parava. Sacos de verduras trocavam de mãos, moedas deslizavam nas bancadas, mas Lucas sentia o mundo se estreitar ao redor da balança antiga. Tentando aparentar calma, ele pediu ao pai para assumir a banca de Ali. O pedido não era só um favor, mas um risco público, um passo fora do lugar permitido. O pai não hesitou. A resposta foi dura, mirando não Ali, mas Lucas. Diante de todos, o pai expôs a dependência do filho, como quem pesa a mercadoria diante de olhos atentos. A tampa da balança bateu com força, chamando a atenção, e Lucas sentiu o chão mudar sob seus pés. Não era Ali que estava em jogo, mas ele mesmo, exposto, sem escapatória. O silêncio dos comerciantes pesava mais que o barulho do mercado, e Lucas, ao soltar a haste da balança, percebeu que argumentos não mudariam nada, não enquanto continuasse pedindo permissão. Mais tarde, no banco da praça, o frio da noite se infiltrava nos ossos, mas o gesto de Ali, encostando de leve o joelho no de Lucas, forçou-o a continuar. Os ombros dele estavam tensos, a respiração curta, mas as palavras, finalmente livres do controle, vieram em atropelo. Ali escutou, imóvel, apenas o polegar deslizando devagar sobre a costura do casaco. O silêncio entre eles parecia denso, quase material, e guardar segredo era um esforço físico. Quando Lucas terminou, Ali não ofereceu consolo fácil, nem afastou o olhar. Apenas recolheu o envelope do colo dele, dobrou com cuidado e devolveu. O gesto, simples, dizia mais do que qualquer frase. O medo de Lucas não desaparecia, mas ganhava espaço ao lado de Ali. Ela permanecia, e isso bastava para que ele respirasse de novo. Na área de registro do mercado, Lucas sentou-se diante do formulário, o papel frio sob as mãos trêmulas. Passará a vida obedecendo a regras inventadas por outros, mas, naquele instante, abandonou o roteiro silencioso que sempre seguirá. O formulário não era só papel, era a fronteira concreta entre o pacto familiar e o risco de se expor ao lado de Ali. O ruído do carimbo, a hesitação na assinatura, cada gesto era uma ruptura. Lucas sabia o que estava em jogo. Olhares cortantes, sussurros, talvez até o afastamento definitivo do pai. Ainda assim, ao estender a folha para Ali, ofereceu mais do que sociedade,
ofereceu o próprio nome, dividido. Ali hesitou um segundo, olhando o papel, mas, ao assinar, carimbou uma nova história, registrada à vista de todo. O ar parecia rarefeito, e Lucas soltou o fôlego, quase imperceptível. Nada apagaria a coragem de quem se arriscava em praça pública, e ele sabia que, sem decifrar o desejo de autonomia de Ali, jamais teria usado aquele gesto. Na manhã seguinte, de volta à barraca, Ali não pediu licença. Cobriu o balcão com o próprio lenço colorido, tingindo o espaço com suas cores. O gesto, pequeno, pesava mais do que qualquer contrato. Lucas entendeu, sem que precisasse explicar. Não era a proteção que Ali buscava, mas espaço para existir junto, sem dívida ou favor. A promessa se fazia na partilha do balcão, onde cada um oferecia o que tinha, sem medo de perder a autonomia. O mercado continuava ao redor, indiferente, mas para os dois, tudo se transformava naquele instante. Não havia proteção, havia reconhecimento. Finalmente, de igual para igual, Ali deixou claro, só aceitaria se fosse do jeito dela, sem proteção extra, com ela decidindo as regras da banca. Lucas aceitou, disposto a seguir seu ritmo, mas pediu apenas que, se errasse, Ali o corrigisse, não o afastasse. Ela concordou. Se tropeçassem, levantariam juntos, mas sem carregar um ao outro. As cores eram dela, mas o risco, agora, era dos dois. O corredor central do mercado, antes familiar, tornou-se território estrangeiro. Lucas atravessou sentindo o olhar de todos, cada passo afastando-o do chão conhecido. O metal da velha balança puxava lembranças, domingos de infância, a voz do pai corrigindo o peso, o hábito de anotar tudo à mão no caderno manchado de café. Agora, a mesma balança era a fronteira. O ar denso do mercado não oferecia abrigo, só testemunha. Ao declarar sua escolha, Lucas trocou o pertencimento silencioso da rotina pelo vazio de um gesto sem volta. Não houve gritos, apenas a nitidez da separação. A decisão não ecoou, depositou-se, como poeira fina, sobre o ferro frio, e ninguém se moveu para limpar. Quando o pai virou as costas, o mundo seguiu, mas Lucas não voltou para trás. Ali se aproximou, encostando o ombro no dele, e juntos ocuparam o espaço deixado. Um silêncio novo entre caixas e vozes baixas. Aquela banca nunca mais seria a mesma. O mercado, em sua indiferença, seguiu girando, mas para Lucas, cada gesto agora tinha peso diferente. O banco da praça, antes evitado, tornou-se ponto de encontro. Não mais o lugar do medo, mas do recomeço. O ritual de dividir frutas frescas, que antes servia para afastar a ansiedade, agora marcava o pacto silencioso entre os dois. Um figo maduro, partido ao meio, sinalizava não apenas partilha, mas coragem de expor a vulnerabilidade. Lucas, ao empilhar maçãs com o mesmo cuidado de sempre, sentia os dedos menos rígidos, como se o gesto, repetido tantas vezes para afastar o medo, agora servisse para construir algo novo. A balança antiga do pai, símbolo de controle e tradição, permanecia no corredor central, mas Lucas não se aproximava mais. O ferro frio, antes extensão do corpo, agora era fronteira. Os comerciantes, outrora cúmplices silenciosos, mantinham distância. A ausência de palavras era tão eloquente quanto qualquer boicote. Lucas sentia a falta do pertencimento familiar em cada olhar desviado, em cada venda recusada, mas não tentava recuperar o que perderá. O custo da escolha era concreto. Noites mal dormidas, contas apertadas, a ausência do cheiro de café vindo da casa do pai. Ainda assim, havia algo irreversível na decisão. Ali, ao seu lado, dividia não só o risco, mas a possibilidade de fracasso e de recomeço. Ali, por sua vez, carregava o medo de que o fracasso deles fosse usado como prova de que nunca pertenceu ao mercado. O lenço colorido, antes escudo, agora era bandeira, não mais para se esconder, mas para marcar presença. O ritual de cobrir a banca era diferente. O gesto, antes defensivo, tornará-se afirmação de espaço. Lucas, ao notar, não interferia. Aprenderá, finalmente, que estar junto não era proteger, mas partilhar, inclusive o medo, inclusive a perda. As manhãs, agora, traziam uma rotina nova. Lucas e Ali, lado a lado, reorganizavam as frutas na banca conjunta, enquanto os outros feirantes passavam sem olhar.
O silêncio do mercado era outro. Não mais ameaça, mas espaço para o que viesse. Lucas dobrava o lenço de Ali, devolvendo-o ao lugar, e ela, ao empilhar as maçãs, sorria de canto, como quem reconhece o esforço do outro sem precisar nomear. O banco da praça, o lenço colorido, a balança antiga, todos esses símbolos permaneceram, mas seus significados mudaram. O banco já não era exílio, o lenço já não era só defesa, a balança já não media só o peso das frutas, mas também o das escolhas feitas. No fim, restou o que não se pode pesar: a ausência do pai, o boicote dos comerciantes, a cicatriz do pertencimento perdido. Lucas sentia, ao olhar para o antigo espaço do pai, que o vazio não se preenchia só com coragem. O novo pertencimento exigia aceitar a dor da perda, conviver com ela, e ainda assim seguir. Ali, ao seu lado, não prometia vitória, mas presença. E isso, para Lucas, era o que bastava. Ali e Lucas, juntos ao amanhecer, reorganizavam as frutas na nova banca, o lenço colorido estendido, as maçãs empilhadas com o mesmo cuidado de sempre. Os outros feirantes passavam sem olhar, o silêncio cortava o corredor, mas, naquele instante, o mercado era deles. Talvez nunca voltassem a olhar para os dois, mas, pela primeira vez, o mercado era dele. Entre caixas vazias e olhares que pesavam mais do que qualquer fruta exposta, Lucas e Ali dividiam uma tarefa quase ritualística, repetida a cada manhã. As mãos de Lucas, cuidadosas, buscavam alinhar as maçãs com precisão, como se a ordem dos frutos pudesse afastar o caos do isolamento que o cercava. O mercado, antes barulhento, parecia suspenso em expectativa, o silêncio mais denso do que o ar frio do amanhecer. Cada gesto deles, Ali girando um caqui para esconder uma mancha, Lucas empilhando maçãs como quem busca refazer o próprio abrigo, era um pacto silencioso diante da indiferença dos outros feirantes. Ninguém se aproximava, mas eles seguiam, coordenados sem palavra, partilhando não só o trabalho, mas uma teimosia que resistia à rejeição. Quando as mãos se encontravam, brevemente, sem desculpa, havia ali uma resposta concreta, mesmo sob boicote. Algo novo, frágil, mas real, crescia entre ele. O mundo ao redor resistia, mas a parceria se firmava, fruta por fruta, como se cada uma fosse uma pequena vitória contra o exílio imposto. No canto esquecido do mercado, onde a luz filtrava através das lonas gastas e o cheiro de café velho misturava-se ao das frutas, Lucas e Ali transformavam as sobras de objetos em pequenos atos de cuidado. Lucas empurrava uma caixa para os pés da mãe de Ali, media a dose do remédio sem pedir, rompendo a fronteira invisível de desconfiança que antes os separava. O silêncio deles era feito de tarefas divididas, não de palavras. Ali cedia espaço, entregava o pano, deixava Lucas cuidar da mulher mais difícil de entregar. O mundo dos colegas girava ao redor, distante, como se negasse aquela cena, mas Ali percebia, na firmeza com que Lucas lidava com o improviso, um tipo de segurança que ninguém ali oferecerá. Ela permitia, por escolha própria, que ele ficasse. O vínculo nascia assim, na partilha do incômodo, no som abafado do plástico contra o chão, no breve olhar que Lucas devolvia, sem exigir nada, no cuidado dividido. Uma confiança nova se instalava, não declarada, mas impossível de negar, como o peso do lenço colorido que Ali estendia sobre as frutas nos dias de inspeção. A tensão no corredor central não cedia. Cada movimento de Lucas parecia pesar o dobro sob o olhar dos outros. Cada palavra ecoava no espaço estreito, ainda úmido do amanhecer. O mercado, território de regras silenciosas e alianças antigas, agora assistia a uma ruptura que ninguém ousava nomear. Lucas não recuava, mesmo sentindo o isolamento apertar como o plástico da faixa sob seus dedos. Ele compreendia. Ali, exposto, desafiar boatos tinha preço. Mas a firmeza do corpo, a recusa em desviar o olhar, desenhavam um limite novo entre ele e o comerciante que o observava com desconfiança, um risco no chão que não seria mais apagado. A hostilidade não se dissolvia, mas Lucas também não desaparecia, plantava-se, visível, aceitando o risco de ser olhado e julgado. E, ao fazer isso, tornava-se inevitavelmente parceiro de quem não tinha mais onde se esconder. Quando o mercado se esvaziava e só restavam ruídos distantes de vassouras e o eco de passos, Lucas sentia o peso do dia desafivelar devagar.
As frutas que sobravam, não as perfeitas, mas as salvas, as que escaparam do esquecimento, eram repartidas entre mãos que já não precisavam se esconder. Ali não falava de amanhã, nem do risco que ainda rondava. Apenas partia um gomo e oferecia, como quem sugeria um pacto. O ritual de dividir fruta, que antes fora rotina, agora era celebração miúda. Havia vitória no gesto, não no volume. Entre o cheiro cítrico e a doçura ácida, eles encontravam o que ninguém podia tirar: tempo junto, partilha simples, um sorriso que demorava antes de sumir. O cartaz torto ao fundo não prometia mais nada, só testemunhava. Ainda estavam ali, juntos, e isso bastava por aquele dia. No frio da noite, cada gesto ganhava peso. O corpo de Lucas, antes retraído, começava a se inclinar até os ombros quase tocarem ali. O banco onde ela sentava sozinha agora abrigava o silêncio partilhado, onde a ausência de palavras revelava mais do que qualquer promessa dita. Lucas sentia a madeira sob a coxa, o desconforto familiar misturado à surpresa de encontrar consolo ali, naquele espaço tão marcado por solidão. Quando ali segurava sua mão, não era apenas conforto. Ela cedia espaço, permitia que ele sentisse o próprio medo sem ser empurrado para longe. Não havia juras, só o calor na pele, as respirações desalinhadas tentando encontrar ritmo. Ali, no banco que já testemunhara tantas partidas, nascia a coragem quieta de se permitir ficar. A presença de Ali não apagava o vazio deixado pelo pai, mas desenhava contorno novo, um vazio que agora respirava junto, sem cobrar preenchimento. O risco permanecia, mas Lucas descobria que podia habitá-lo, desde que não precisasse enfrentá-lo sozinho. Ao amanhecer seguinte, Lucas e Ali trabalhavam juntos sem precisar combinar os gestos. As mãos de um completavam o movimento do outro, ajustando as fileiras, recolhendo restos de folhas, limpando o espaço ao redor. Ali observava o modo minucioso de Lucas empilhar as maçãs, copiava o gesto, invertia duas peças, criava um padrão novo. A rotina era feita de pequenas concessões. Lucas cedia espaço na bancada, Ali aceitava a ordem das caixas. Ambos recuavam um passo para caberem juntos atrás do balcão apertado. O mercado inteiro parecia suspenso, e, no vazio dos olhares alheios, a parceria deles se afirmava em silêncio. Ali não apressava Lucas. Lucas não corrigia Ali. O tempo desacelerava. As tarefas se encaixavam. E, mesmo sem clientes, havia uma promessa nas frutas limpas e ordenadas. Ali, na repetição compartilhada, nascia uma esperança possível, ainda que tímida. Entre o fim do expediente e a rotina que recomeçava, Ali e Lucas dividiam tarefas de cuidado sem precisar combinar. Não havia pressa. Lucas limpava a xícara com o pano do avental, observando a mãe de Ali aceitar o café, e Ali passava a mão nos cabelos da mãe, desfazendo o nó do lenço. O mundo lá fora parecia distante, o ruído abafado por essa pequena coreografia silenciosa. Quando Ali abria espaço para Lucas pegar o travesseiro, um gesto mínimo, mas inédito, era como se dissesse: "Você pode ficar." O medo de perder a banca não desaparecia, mas, por um momento, cedia espaço para algo mais sólido, feito de rotina compartilhada. O cuidado virava linguagem, e a mãe de Ali, que antes franzia a testa, agora fechava os olhos, descansando de verdade. Entre mãos que serviam, ajeitavam e silenciavam, nascia o alívio que ainda não era vitória, mas já não era solidão. No fim de um dia em que tudo parecia ameaçar desabar, Ali e Lucas encontravam, entre sobras e caixas vazias, uma alegria que cabia na palma da mão. O gesto de dividir a fruta, simples e antigo, ganhava outro peso. Era oferta e resposta, promessa silenciosa de que, juntos, podiam inventar mais uma manhã. Ali não precisava explicar. Ao cortar, já convidava Lucas para dentro do pequeno ritual. Os dois se aproximavam, não pelo que diziam, mas pelo que entregavam: um pedaço suculento, um sorriso involuntário, a partilha do que sobrava e do que recomeçava. A esperança, agora, não era grito nem plano grandioso. Ela escorria pelo fio de suco entre os dedos, pelo modo como Lucas aceitava, pela ausência de pressa ao mastigar. No espaço entre a última venda e a dúvida do amanhã, eles criavam um abrigo, feito de fruta fresca, gesto repetido e consentimento tácito. Sob a lona cansada, a vida abria margem para o possível.
No silêncio do banco, o corpo de Lucas se inclinava, não para proteger, mas para partilhar o frio e o risco. Ele percebia, no contato sutil, que nada preencheria a ausência do pai, mas ao lado de Ali existia outro tipo de presença, imperfeita, arriscada, real. O gesto deles não era grandioso. Eram mãos que se encontravam sobre madeira velha, a pele ainda marcada pela lida do mercado. Ali compreendia sem palavras, cedendo espaço, mas não o controle. Era nesse acordo silencioso, onde cada toque valia mais que promessa, que o futuro começava, despido de garantias, mas sustentado por escolha. O medo permanecia, mas havia força no gesto vulnerável, naquele breve instante em que ninguém recuava. Na rotina do mercado, cada gesto ganhava peso de significado. Lucas empilhava as maçãs como se fosse possível, pela ordem dos frutos, reconstruir algum tipo de abrigo. Ali, ao seu lado, não corrigia mais seus exageros, mas copiava o jeito meticuloso de separar as frutas, parceria feita não só de trabalho, mas de vigilância silenciosa. O espaço ao redor, antes povoado de piadas e promessas, agora era só contenção e ausência. O boicote era concreto. Ninguém se aproximava, ninguém oferecia troco nem conversa. Sentir a falta do pai não era só saudade, era o vazio deixado no lugar onde a proteção era garantida. Para Ali, cada fruta vendida ou encalhada parecia carregar um veredito. No entanto, era nesse silêncio hostil que Lucas e Ali deixavam de ser protegidos ou protegidos, e, na prática dura do mercado, tornavam-se sócios do risco e da esperança, dividindo a incerteza como dividiam as tarefas, sem promessas fáceis. O amanhã era incerto, mas agora ambos pertenciam ao que construíam juntos, mesmo que doesse. A transformação de Lucas não vinha de um rompante de coragem, mas da compreensão dolorosa de que proteger Ali era perpetuar a distância entre ele. Antes, ele teria tentado negociar com o pai, pedir permissão, oferecer garantias, tudo para evitar o risco de perder seu lugar no mercado e na família. Mas, ao observar Ali negociar sozinha com os fiscais, ao perceber que ela não queria proteção, mas parceria, Lucas compreendia. A ação correta era dividir o risco, não evitá-lo. Por isso, quando propôs a banca conjunta, registrada nos dois nomes, não buscava mais agradar ao pai, nem salvar Ali de nada. Ele se apresentava como cúmplice, parceiro de risco, disposto a perder junto, se fosse o caso. Sem essa decodificação, teria agido como sempre, e errado de novo. A escolha irreversível se concretizava quando Lucas, sentado ao lado de Ali no banco da praça, dizia que queria dividir a banca com ela, não como favor, nem para compensar nada, mas porque queria ficar do seu lado, registrar para todo mundo ver. Ali aceitava, mas impunha uma condição: só aceitaria se fosse mesmo junto, igual por igual, sem rede de proteção, ninguém mandando em ninguém. Lucas assentia, deixando a mão quieta sobre a dela, e, ao olhar para frente, Ali respirava fundo, dizendo que, se desse errado, a culpa seria dos dois, ou o recomeço. Era nesse pacto sem garantias que a parceria se firmava, e o medo, embora presente, já não impedia o passo adiante. A consequência não tardava a chegar. O pai de Lucas, ao passar pela banca, parava, a voz baixa e dura, dizendo que Lucas não deveria voltar para casa, que Ali não tinha mais nada com ele. Lucas não erguia os olhos, apenas ajeitava as maçãs, respondendo que sabia, e que não precisava mais pedir permissão para ficar onde escolheu. A mãe de Ali, ao deixar a sacola sobre a banca, não olhava nos olhos deles, apenas avisava que o pão estava ali, sem troco. Ali, segurando uma laranja, a voz contida, afirmava que daria um jeito, mesmo que ninguém quisesse ver. Lucas olhava rapidamente para Ali, depois para a banca fechada do pai, e dizia, quase num sussurro, que agora eram só eles, e isso teria que bastar. O boicote dos comerciantes era concreto. Ninguém se aproximava, ninguém oferecia conversa ou gentileza. O vazio deixado pelo rompimento com o pai não se preenchia. A ausência era uma presença constante, desenhada no espaço entre Lucas e o banco onde o pai costumava sentar. Ali carregava o medo de que o fracasso deles fosse usado como prova de que ela nunca pertenceu ali. Mas, juntos, aprendiam a celebrar vitórias pequenas. Uma venda feita, uma fruta salva, um gesto aceito.
Aprendiam também a aceitar derrotas, sem buscar culpados, dividindo o peso do fracasso e do recomeço. O lenço colorido de Ali, antes usado para cobrir a banca nos dias de inspeção, agora era estendido sobre as caixas de frutas como bandeira de resistência, não mais defesa, mas afirmação de presença. A balança antiga do pai de Lucas, que antes media apenas o peso das frutas, agora repousava esquecida ao lado da banca, símbolo de um controle que não fazia mais sentido. Lucas não a usava para pesar os frutos, mas, num gesto quase ritualístico, passava os dedos pelo prato de metal, como quem reconhece a herança e, ao mesmo tempo, se despede dela. O banco da praça, que antes era exílio, agora era abrigo compartilhado, espaço de silêncio, mas também de permanência. O ritual de dividir frutas frescas, especialmente um figo maduro, ganhava novo significado. Não era mais apenas celebração, mas pacto de continuidade, promessa de que, mesmo sob rejeição, havia algo a construir. Ali e Lucas, juntos ao amanhecer, reorganizavam as frutas na nova banca, o lenço colorido estendido, as maçãs empilhadas com o mesmo cuidado de sempre. Os outros feirantes passavam sem olhar, o silêncio cortava o corredor, mas, naquele instante, o mercado era deles. Talvez nunca voltassem a olhar para os dois, mas, pela primeira vez, o mercado era dele. E, no peso partilhado das frutas, das perdas e das pequenas vitórias, encontravam um pertencimento que não precisava mais de permissão. O custo permanecia, a ausência do pai, o boicote dos comerciantes, a cicatriz do pertencimento perdido. Mas, agora, Lucas e Ali dividiam o risco, a esperança e o medo, sem promessas fáceis, aprendendo a construir, dia após dia, algo que só existia dois. O banco da praça, a balança antiga, o lenço colorido e o ritual de dividir frutas, todos esses símbolos permaneciam, mas seus significados mudaram. E, entre o silêncio hostil e a partilha diária, o que restava era suficiente, a escolha de ficar juntos, mesmo quando ninguém quisesse ver. Talvez nunca voltem a olhar para eles, mas, pela primeira vez, o mercado é deles.